Olá, Igreja Batista de Ibitiba, nossos irmãos internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Família da Igreja Batista de Ibitiba. Hoje, dia 28 de maio de 2021, ano da pandemia, anos de pandemia, porque já estamos entrando no segundo ano, na verdade, irmão. E a nossa igreja decidiu fazer esses encontros aqui toda sexta-feira para falarmos sobre coisas da família, das coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. A nossa casa acabou se transformando num ambiente de trabalho, lugar de, obviamente, da educação dos nossos filhos, tanto secular como religiosa. A casa é o lugar da nossa convivência como casal, família, todos os conflitos. Ainda recebemos algumas pessoas por conta de ajuda, né, que muitos têm recebido. Então, muita coisa aconteceu e a nossa casa foi transformada de um momento para o outro. Nós estamos nos adaptando e aprendendo muitas coisas novas. Então, a Igreja Batista de Ibitiba colocou alguns temas para nós estarmos conversando aqui nessas sextas-feiras, né, com muita alegria, podendo ter a tua participação e a tua conexão conosco. Então, muito obrigado por sua audiência. Nós começamos essa série com as perguntas: tem criança em casa? Depois fizemos a segunda: tem trabalho em casa? A última foi a terceira, né? Tem casal em casa? E fomos discutindo os assuntos, né, que vão acontecendo no dia a dia dos nossos irmãos e o que você também vive aí na sua realidade, trocando experiências, trocando ideias. O objetivo é a gente avaliar como estamos fazendo as coisas, aprender alguma coisa um com o outro, né? E estamos aqui treinando, praticando a nossa experiência com Deus nesse tempo, né? Que tudo está misturado e a gente tem que organizar bem as coisas para não perdermos nada de nenhuma das nossas conexões desse tempo. Na verdade, estamos quase conectados 24 horas por dia. A dinâmica mudou de tudo, né, irmãos? Mas vamos lá. Hoje o tema é: tem igreja em casa? E para isso nós estamos com uma mesa aqui bem bacana. Estamos usando a prata da casa, né? Os nossos irmãos são profissionais, professores, médicos, psicólogos. Nós temos uma diversidade de profissionais dentro do nosso grupo da igreja e todas pessoas muito atuantes, né? E representam mesmo o Senhor Jesus Cristo em todos os lugares que elas estão. E uma das faces de cada um dos irmãos é essa vida no lar, né? Como que isso está impactando o lar na questão de que a igreja também está sendo dentro da nossa casa, educação religiosa, educação das crianças, nosso tempo de devoção ao Senhor, né? As milhares e milhares de mensagens que os irmãos trocam com a gente o tempo todo, você nunca recebeu tantas mensagens do Evangelho, coisa linda, coisa bonita, música inspirativa. Então, como que isso, né, está sendo organizado no nosso dia a dia? Vai estar mediando a nossa conversa hoje o pastor Jorge, né? Pastor Jorge, formação em gestão de pessoas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele também é psicólogo clínico, teólogo, obviamente, pastor vice-presidente da nossa igreja, Igreja Batista de Imbitiba, e como ele gosta de dizer, amigo de Jesus. Ele estava conversando com ele agora há pouco, antes de entrar no ar, ele falava da experiência de Lázaro, né? Por o Lázaro ser amigo de Jesus, foi objeto, né, de um carinho e ressuscitou, né? Então ele disse: sou amigo de Jesus, né? É um amigo de Jesus e um obreiro aqui da nossa comunidade. Vai estar mediando a nossa conversa hoje. E o pastor Jorge vai apresentar os outros irmãos, né? Que são família, filhos, gente que a gente está colocando aqui na nossa telinha. Eu tenho certeza que a experiência de cada um e a palavra de cada um, com a direção de Deus, né? Porque nós pedimos ao Senhor que nos iluminasse, nos abençoasse para que essa conversa fosse boa e tocasse você também, alcançasse você em algum ponto da sua própria experiência. Se você quiser compartilhar conosco, nós vamos divulgar aí o WhatsApp da Igreja Batista de Ibitiba. Você pode mandar uma pergunta enquanto a gente está conversando aqui, a gente deixa no finalzinho, né? O pastor Jorge vai dar essa informação para nós trocarmos alguma conversa, né, com aqueles que estão acompanhando de casa, e vai ser uma alegria. Eu queria só fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos dirija, né, nosso pensamento, nossas palavras nesse tempo, porque essa nossa conexão aqui ela está sendo feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Ele que
se fizesse presente nas nossas palavras, pensamentos e orações. Então, por favor, busca o Senhor comigo agora, um segundinho, para o Senhor abençoar esse nosso encontro. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos permite essa conexão. Pedimos a tua bênção, tua iluminação, que o Senhor possa deixar a nossa mente fluir, nosso coração, e falarmos dessas coisas que são próprias mesmo da nossa vida cristã, nosso dia a dia com a família. Essa igreja que, de certa forma, invadiu a nossa casa, que nós não estávamos acostumados com a nossa casa. Estamos aprendendo. Então, Senhor, abençoe esse tempo que nós vamos estar aqui conectados. Por favor, faça essa oração humilde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Jorge. Amém. Então, você que é o nosso... Como é que é? Nosso técnico, né? Mediador, né? Nosso o pivô no basquete ali, né? O pivô, né? O meio Obrigado, pastor. É isso mesmo. Obrigado por você ter me apresentado. Muito bom estar com você aqui nessa sala de transmissão. A gente, numa sexta-feira boa, com um tema bom, com pessoas boas, né? Pessoas de Jesus. Então, assim, eu vou começar primeiro apresentando quem me apresentou, o pastor Marcos, né? Ele não dispensa a apresentação, mas eu vou apresentar ele mais uma vez, bem conhecido, né? Então, o pastor Marcos, obviamente, é o pastor da nossa igreja, pastor presidente da nossa igreja, Igreja Batista de Imbetiba, aqui na Rua do Sacramento 328, em Imbetiba, Macaé, né? Que está patrocinando esse nosso evento aí, né? Também, logicamente, como pastor, ele é teólogo, mas também tem uma formação, ele é bacharel em Direito, né? Bacharelado em Direito. Então, além disso, é pai, avô, né? Casado com a Márcia. Ele disse que perdeu as contas, mas uns 47 anos ele falou que tem. Acho que foi isso. Né? Então, e também 44. Eu quero dizer que ele... 44, né? Então, desculpa aí só a coisa, mas já estou profetizando. Vai para frente. Amém. Amém. E também é amigo de Jesus, né? Como todos nós aqui somos, né? Mas, assim, muito bom a gente participar desse dia, né? Que o Senhor fez para que a gente tivesse essa oportunidade, né? De estarmos aqui debatendo assim assunto bem legal, né? Bem legal. Assuntos que nós levamos à reflexão, não só nossa, mas também de todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Então, só para relembrar para você, nós estamos... Essa transmissão está sendo feita através do Skype, mas a igreja, no site da igreja, né, lá no sítio da igreja, você consegue encontrar essa transmissão no YouTube, né, e aí fica lá disponível, porque ela vai ficar gravada, assim como foram as outras até aqui feitas, né, sobre criança, trabalho e também sobre casal em casa. Hoje o tema é igreja em casa, né? Mas antes de eu falar sobre o tema, deixa eu apresentar, né, os participantes, né, dessa mesa aí, ó. Tá florida hoje, né? Graças a Deus, né? Homens, mulheres e também um menino muito bacana aí, né, o Davi. Vou começar então pela família do Davi, né? Vou apresentar primeiro, sempre assim, né? As damas têm aqui sempre, as mulheres sempre em primeiro lugar, né? Vou começar pela Marina. Marina, ela é bióloga sanitarista daqui do município de Macaé, né? Também ela é mestre em sistema de gestão, tá certo? Ela é professora da Escola Bíblica Dominical Infantil, lá de nossa igreja, né? E então, assim, muito bem-vinda, Marina. Boa noite, né? Desculpa aí eu não ter dado boa noite para você, mas seja bem-vinda ao nosso debate de hoje, né? Nossa discussão de hoje, nosso diálogo, né? Também quero apresentar o seu esposo, o Isaac, né? O Isaac, ele é professor universitário, também ele é mestrado em engenharia de produção, ele tem uma graduação, né, em sistema de informação, ele está doutorando, né, em ciência da computação, ele é diácono da nossa igreja, um oficial, né, da nossa igreja, e também professor da Escola Bíblica Dominical. Então, é essa família aí, e o Davi, né, está aí olhando, né, participando também. Aliás, nós estamos falando sobre família, né? Nós estamos falando sobre igreja tem tudo a ver com família, né? Então, sejam bem-vindos aí, né? E também agora temos a doutora Carol, né? Carolina, Carol, a gente chama ela de Carol, porque
assim ela nos permite, né? Porque nós temos essa liberdade, né? Ela é doutora, pediatra, mãe. A gente só sabia que era um, né? Mas agora, mãe de muitas bênçãos, podemos dizer assim, né? Ah, Isso. três. Então, veja só, nós estamos dentro de um contexto muito bom, né? Essa pandemia acho que está fazendo bem, né, para a família. Eu acho que As hoje, famílias estão aumentando. pois é, hoje o Gil ele não pôde estar aqui porque ele está fazendo justamente essa logística, né? Essa contenção aí, né? Porque nesse tempo alguém tem que tomar conta das crianças, né? Então o Gil foi escalado hoje, né? De última hora, né? Para entrar em campo e ficar com as crianças para que a doutora Coral pudesse participar desse nosso debate de hoje. Vocês que estão nos ouvindo, né? Vocês também podem participar através da comunicação do WhatsApp, né? Que o próprio pastor Marcos já falou no início. Só para lembrar para vocês, né? Que se nós tivermos oportunidade, nós falaremos isso então no final do debate ou mesmo quando nós não estivermos mais no ar, né? Nós teremos as perguntas e, na medida do possível, a gente vai respondendo as dúvidas. Participem, pode participar, pode criticar também, pode elogiar, fica à vontade, porque nós estamos aqui para crescer. Igreja é isso aí, família é isso aí, né? E já de início, eu queria colocar assim uma coisa que talvez vai permear toda a nossa conversa, né? A diferença entre estar na igreja e ser igreja, né? Parece que tem um hiato, né? Parece que tem uma coluna, assim, um vago, né? E isso dá muita discussão, né? Eu acho que nós podíamos fazer um programa só com isso, né? Mas a gente vai abordar outros temas dentro desse contexto, né? Então, hoje nós estamos sendo por causa da pandemia, a gente tem que fechar a igreja, por causa da contaminação, medidas sanitárias a gente está tomando. Então, eu queria já de imediato, né, assim, convidar o Isaac para falar um pouquinho dessa situação, de como que é a pergunta o tema de hoje, né? Tem igreja em casa? Você pode responder isso para a gente? Como que você está fazendo? Vamos lá, Isaac. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos assistem. Graças a Deus podemos ter essa oportunidade aqui, né? E ter igreja em casa. É fundamental ter igreja em casa. Assim, aqui em casa tem igreja, graças a Deus por isso. E é porque tem igreja em casa que as coisas podem sair, né? Assim, existir igreja fora de casa, né? Assim, nós somos parte de uma igreja. Na minha casa, eu e minha família temos servido ao Senhor e eu sou feliz por isso. Assim, temos contato com a Bíblia, assim, mais de uma vez por dia, assim, na perspectiva infantil, na perspectiva adulta. Oramos, agradecemos a Deus. A igreja em casa, assim, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, assim, dependendo dele, confiando. Então tem sido muito bom, assim, do ponto de vista familiar, da integração, tem sido uma grande experiência para nós. Assim, do ponto de vista da participação, né, como professor de EBD também, assim, existe, e isso tem sido importante para mim também, né? Então, temos a oportunidade de viver em casa a igreja, assim, e ser igreja de casa, que antes era no templo, ou que antes, assim, se encontrava fisicamente, agora não encontra, né, fisicamente, mas se encontra virtualmente. Então, graças a Deus, aqui em casa tem igreja, sim. Muito bom, Isaac. E Marina, você como a esposa do Isaac e mãe do Davi, como é que esse tempo dentro de casa, você que é uma professora da Escola Bíblica Dominical infantil, olha só que privilégio, né? Hoje, eu acho que o privilegiado aqui, eu acho que é o Davi, né? Porque ele tem quase que uma exclusividade, né? Uma professora quase que full time, né? Mas vamos lá, o que você fala? Tem igreja dentro de casa? Né? Tem igreja aí? Então, aqui em casa a gente tem inserido algumas atividades, né, diariamente, assim, uma rotina, né, de alguns estudos. Então,
no cotidiano. Então, no café da manhã, a gente já, quando a gente consegue tomar café juntos, né, a gente começa lendo aquele pão diário ou o manancial, que é uma reflexão boa, assim, para a família, né? A gente já começa o dia refletindo alguma palavra, alguma mensagem. Isso foi a irmã Margarida que queriu, assim, né? Eu sou muito grata, né? Nós somos muito gratos a ela. Então, é um hábito, assim, que a gente inseriu aqui em casa, de estudar um pouquinho da palavra de Deus já no início da manhã, porque antes a gente acabava no final do dia, quando não tinha pandemia, a gente só no final do dia que fazia uma oração, né? E ia dormir, mas não, agora a gente conseguiu inserir no início do dia essa reflexão com o pão diário ou manancial. Tem sido muito bom, porque a gente já inicia bem o dia, né? Já direciona. E, assim, tem as orações, né? E das refeições. E no final do dia tem sido muito gostoso, até a dentista comentou que a gente precisa fazer uma higiene do sono, né? Higienizar a nossa mente das coisas que aconteceram do dia. Então, a gente já trabalha a parte infantil a gente fala com o Davi, mas na verdade é todo mundo, né? Porque a palavra de Deus, ela pode até mudar a forma, mas serve para todas as pessoas. Então, a gente tem utilizado aqui em casa, que tem sido muito gostoso também, o Pão Diário Kids. Até trouxe aqui. Pô, Davi, que legal. Tá gostando, né, filho? O que você tá achando do Pão Diário Kids aqui? Fala aí, Davi. Ficou Fala na sua mão agora. Tá gostando? Sim. Aí tem uma reflexão também diária, assim, bem gostosa, assim, para a criança, na linguagem deles. Então, eu acho que vale a pena também esse investimento, assim, diário, de fazer uma leiturinha. Aí tem os materiais adequados para cada idade, né, para que eles se sintam atraídos. Tem que ser um momento prazeroso, né, para todos. Então, Davi, eu complemento assim, Davi é um leitor disciplinado, assim, um bom exemplo de leitor disciplinado, e ele faz questão da leitura, mesmo às vezes a gente estando cansado querendo desistir de uma leitura. Ele não desiste, às vezes está tarde, né? Às vezes a gente começa, já está tarde, não, mas eu quero ler. E ele tem 2 conteúdos, né? A Marina mostrou o Pão Diário e tem a Bíblia em Ação. Mostra a sua Bíblia em Ação também, Davi. Mostrou já? Não, mas agora. Não, agora. Aí você mostrou nos bastidores, agora está mostrando para todo mundo. Isso aí, assim, é uma oportunidade, né? Maravilhosa, assim como a Marina falou. Show. É gostoso, porque ele faz a leitura e aí a gente... Lê pra gente, ele lê pra gente. Ele que lê pra gente. Então, é bem gostoso, assim, o momento que a gente inseriu, né? E que está sendo ótimo, assim, para nossa família, esses pequenos momentos do dia, sabe? Que são bem especiais e ajudam, né? No decorrer do dia. Isso é muito importante, porque, assim, parece que essa pandemia, eu tenho certeza disso, não sei se alguém tiver dificuldade, mas, assim, eu acho que essa pandemia, ela trouxe esse ponto positivo, né? De nós usarmos mais a reflexão, olhar um pouquinho mais para as nossas atitudes e valorizar principalmente as coisas que a gente achava que era muito pequena e que hoje nós estamos super valorizando porque são coisas importantíssimas. Por exemplo, a Marina acabou de citar dizendo, olha, é muito importante a gente, já que eu trabalho com público infantil, eu adequar a linguagem. Por quê? Como psicólogo, eu posso dizer para você que existe, cientificamente comprovado, aquelas fases, né, do desenvolvimento humano. Então, não adianta, por exemplo, citar aqui simples assim, né? Não adianta ensinar para o Davi uma equação de 3º grau. Ele não vai conseguir entender isso. Ele vai ter que ir passo a passo. Então, assim, essa sabedoria, né, que Deus deu aos cientistas de saber o que tipo de linguagem que é usada no ensino regular, nós também aplicamos dentro da igreja, né? Com toda a propriedade, né? Para que as crianças, no tempo certo, elas possam ouvir aquilo que, de fato, elas conseguem entender. Então, assim, toda essa estrutura que a igreja tem, nós
como batistas, nós temos uma grata satisfação e um grande prazer de ser um povo que gosta de ler a Bíblia, que gosta de estudar a Bíblia, entendeu? Então, isso é muito bom. A gente tem tido muito resultado em relação a isso, né? Porque a palavra, ela que vai realmente, né? Como se, embora está escrito aí Bíblia em ação, ou Bíblia atualizada, mas a Bíblia sempre é atualizada, né? O que muda é a forma que você vai falar, né? Mas, enfim, é muito legal essa participação. Agora, deixa eu falar um pouquinho com a Carol, doutora Carol, que hoje não está com o Gil, porque o Gil está fazendo, né, uma contingência aí, né? E, assim, como é que é esse negócio de você conseguir fazer esse trabalho de pediatria, né, de você estar, por exemplo, trabalhando, né, em plantão, tem o seu esposo, Gil, tem duas crianças, vem mais um aí, tá animado, hein? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu sempre falo, Carol, uma coisa que eu gosto muito de repetir, né? Eu sempre falo assim, poxa, quando nasce uma criança, eu sempre olho e falo assim, poxa, Deus não desistiu da gente ainda, cara. Não desistiu da gente. Porque o dia que ele desistir, ele simplesmente fecha a madre e só o tempo é o suficiente para a gente não prosperar mais, né? Então, já é uma bênção de Deus, né? Mas eu queria que você falasse para a gente aí, né, que está nesse debate aí, como que essa questão, como que você faz com a igreja? Olha só, a parte profissional, igreja, mãe e tal, o que mais? Como é que você faz isso? Fala para a gente. Tá certo. Boa noite para os irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Em relação, assim, né, a dividir o tempo, a parte profissional, que não é o foco, mas só para mencionar, desde que as crianças nasceram, eu limitei um pouco a quantidade de tempo que eu dedico à profissão, né? Eu tenho alguns cargos, mas que são cargo de meio período, e o plantão, por exemplo, que o senhor perguntou, o plantão é no fim de semana, justamente quando o Gil está em casa, para dar esse suporte em casa para as crianças. Então, a gente conseguiu, eu sei que é uma peculiaridade da profissão, de conseguir, assim, conciliar um pouco, conseguir reduzir um pouco a carga horária para poder dedicar à maternidade, pelo menos nesses anos iniciais. Foi uma escolha familiar nossa, né? E a gente conseguiu essa oportunidade. Mas, assim, é um desafio, né? A maternidade e a paternidade é um desafio por si. Nesse tempo que a gente está vivendo, então, e com as restrições, né? Com termos que ser profissionais, termos que ser família, termos que ser igreja, tudo isso em casa, se mostrou um desafio bem considerável. Mas, assim, pelo menos eu sempre acreditei e sei que ser igreja em casa sempre foi um dever nosso, né? A igreja sempre precisou iniciar, ser igreja em casa. Mas esse tempo trouxe para a gente acho que essa necessidade e essa dinâmica de uma forma muito mais nítida, muito mais notável, que precisou de muito mais atenção da nossa parte. Então, assim, a gente aqui em casa, né, com as crianças menores do que o Davi, o Gustavo vai fazer 4 aninhos, a Thaís vai fazer 2, mais um a caminho aí, rapazinho a caminho. Mas nós tentamos, assim, ao longo da semana, no tempo que eu fico com eles, que a gente já tinha mesmo de convivência, né, nós dividimos entre várias atividades, e uma delas, né, foi uma estratégia que a gente acabou tomando, assim, iniciativa nossa mesmo, há sempre algum roteiro de estudo, uma Bíblia adaptada para a idade, que a gente vai estudando uma história por semana. E aí, no início da semana, eu sento, planejo mais ou menos quais atividades, o que a gente vai fazer, falar, conversar sobre aquela história da Bíblia, né, ou sobre aquele assunto. E aí, ao longo da semana, a gente vai dando umas pinceladas todos os dias, ou dia sim ou não, né? A gente vai tentando, algumas vezes durante a semana, voltar sempre naquele assunto para ter um tema da semana em relação à Bíblia. Então, é essa dinâmica que a gente estabeleceu aqui e tem funcionado bem com as crianças. Eles gostam bastante. E aí, ano passado, a gente foi numa sequência. Esse ano, no mês passado, a gente
começou a seguir uma outra Bíblia adaptada para a idade, né? A gente acaba indo pela idade do Gustavo. Então, é um bem interessante, que é Histórias Bíblicas de Jesus, que é uma Bíblia em que ele conta todas as histórias, mesmo do Antigo Testamento, apontando para o Messias, né? E aí, cada semana a gente vem de novo estudando uma história, e aí um dia a gente interpreta, faz um teatrinho com a historinha, eles acabam absorvendo bastante. Outro dia é atividade de colorir, atividade de montar coisas, né? Alguma coisa relacionada ao tema. Aí um versículo aquele assunto que aquela história traga de reflexão para a nossa vida diária. Então, aqui foi essa rotina, essa estratégia que a gente acabou usando. E, assim, tem sido bem legal, né? A gente se envolve bastante nisso. E muito bom. Que tem sido legal. Quer dizer, tem sido produtivo, porque uma das características que eu vejo que nós, como povo de Deus, temos é ser criativo. Olha, o povo de Deus é criativo, viu? Te contar. Acho que é porque Deus é muito criativo, né? Multiforme sabedoria. Eu acho muito interessante, Carol, quando você fala isso, porque quando diz assim, eu procuro estabelecer uma rotina. E aí, mais uma vez, como psicólogo, vou dizer para você que, cientificamente, o nosso cérebro gosta muito de rotina. Então, você acalma o seu cérebro quando se diz amanhã a gente vai fazer uma leitura bíblica, né? E a gente cumpre aquilo que a gente tratou. Olha, como é bom para o nosso cérebro ficar em paz, né? E ele ficando em paz, a gente fica em paz também, não é? Porque senão, o que eu vou fazer? Será que eu vou fazer o que agora? Deixar de fazer isso, fazer aquilo? Então, assim, é uma forma, parece que simples, né? Que Deus ele deixa a gente descobrir para a gente ajudar um ao outro, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, né? Porque não é fácil, né? E agora eu vou então passar a palavra para o pastor Marcos, né? Que ele está querendo falar toda hora está, né? Não sei, vai chegar essa vez, né? Vai chegar. Então aquela colocação que eu fiz lá no início, pastor Marcos, eu queria de repente que você estivesse incluindo essa fala na sua fala, essa questão de ser igreja e estar na igreja, né? Estar ou ser igreja, né? Você tem vivido esse momento aí difícil, né? A igreja precisa ser fechada por questões sanitárias. A gente, né? Como nós somos uma igreja democrática, a gente respeita, né? Como eu sempre falo, né? A gente respeita um ao outro, né? E quer o melhor para o outro. Então a gente toma algumas decisões assim difíceis nesse tempo, né? Já é um tempo difícil. A gente tem que tomar uma decisão difícil, então fica mais difícil ainda. Mas fala um pouquinho para a gente. Tem igreja na sua casa? Muito bem. A igreja, na verdade, irmãos, a gente olha a igreja primitiva, a igreja sempre foi em casa, na verdade. Começou em casa. Agora ela está muito mais em casa. E isso, assim, para muita gente, né, foi uma bênção forçada. Ou seja, nós vivemos um padrão que nós não conseguiríamos de outra forma. Ganhamos um tempo obrigatório de estar em casa, com a família, com os filhos, olhando para aqueles que estão ao nosso redor, né, em contato com eles muito mais tempo, de uma forma obrigatória, diferente que ninguém estava acostumado, mas para muitos está sendo uma bênção esse tempo. Eu sei que Deus está fazendo um movimento nesse tempo. Eu não entendi ainda, e nós conversávamos até um pouco, né, pastor Jorge? E a questão não é entender, é deixar Deus fazer e orar para que seja feita a vontade do Senhor e que a gente vá entrando no projeto dele, não é? Então, assim, no caso, né, eu pastoreando uma igreja, começar do começo, né? A igreja entrou na casa e a gente fechou o tempo, na verdade. Esse foi o primeiro desafio. Eu acho que nesse ponto eu entendi muito bem. Para mim foi muito fácil entender o que era uma pandemia, por mais que da minha geração e de gerações que foram antes de mim não viveram pandemia, né? Verdade. A pandemia ficou no século passado. E então eu entendi muito bem que era uma pandemia, eu percebi o risco, até porque estava vindo de uma viagem lá nos Estados Unidos, recebendo as informações assim muito graves. Naquele período passei por aeroporto internacional, vi o movimento das pessoas já com máscara dentro do avião, já fui percebendo uma mudança e já fiquei alerta por todas as informações que chegavam. Então, para mim foi fácil
tomar decisões difíceis, por exemplo, fechar o templo, né? Então, nesse ponto, eu me desconectei muito dos meus colegas pastores, até, de certa forma, tenho sofrido alguma crítica, não só externa, mas também interna, porque tem um grupo grande, né, de irmãos, de pastores, de colegas que chegaram até a fazer levante, passeata, brigar com o prefeito, brigar com a autoridade, porque queria que a igreja ficasse aberta a qualquer custo, mas eu não tive essa dificuldade, né? Então, eu levei, desde o início, levei a igreja a entender que a gente estava colocando em risco a nossa própria vida, né? Que o meu ato ia impactar na vida do outro irmão, né? Porque eu entendi que tem pessoas que são assintomáticas, mas que levam o vírus para lá e para cá. Antes se falava só nos jovens, né? Que os jovens não seriam atingidos. Na verdade, naquele período, estava mais sendo a morte de idosos. Mas no tempo foi tudo mudando, tudo mudando. E eu entendi porque foram acontecendo situações de pessoas ligadas a nós, né? Um neto levar o vírus para uma avó, fazendo uma visita e tal, que a gente foi percebendo. Então foi fácil para mim tomar uma decisão difícil, manter a igreja fechada, mesmo com alguma crítica, e dizendo para os irmãos, fiquem em casa. Tem uma gravação minha logo do início, que eu cheguei dos Estados Unidos, eu deixei gravado e disse assim, olha, nós vamos abrir a igreja, porque houve um grupo da igreja que queria que tivesse funcionando, né? Uhum. Ainda não tinha aquele métrica de cores que a prefeitura colocou, está sendo muito bom para nós, né? Amarelo, verde, é um parâmetro, laranja, né? Aquilo não estava em vigência naquele período, não tinha nem o comitê de saúde. Acho que a doutora Carol faz parte desse comitê de saúde aqui da nossa cidade. Então, nós não tínhamos uma métrica, não tinha ninguém com uma voz uníssona dizendo assim, faça isso, tem que fazer isso. Na verdade, a questão ficou muito política, muito assim, vaga, perdida, mas eu entendi bem, então tomei decisões com o conteúdo que eu tinha de preservar vidas, né? Entendendo que o meu movimento poderia impactar na dificuldade do meu irmão, da minha família, da minha esposa. E eu gravei, então, uma mensagem para a igreja, quando nós decidimos, que foi passado na Assembleia, que a igreja ia funcionar, mesmo que de forma restrita, né, aos domingos e tal. Eu disse para os irmãos, olha, quem desejar, vá. Mas a minha palavra, deixei gravada, a minha palavra para que você não vá para lá. Você não precisa ir. Se você desejar, você vai, mas você não tem que ir. Não é obrigatório, não é uma palavra pastoral. A palavra pastoral é fique em casa. Eu acho que nós só vamos poder voltar quando tiver vacina. Está gravado esse vídeo aí em algum momento. Não? Foi muito duro para mim nesse aspecto. Outra coisa é que vários colegas começaram a entrar em depressão. Né? Por quê? De um momento para o outro, você perdeu o contato com toda a igreja, a membresia, os idosos principalmente, porque se você forçasse a barra e fosse visitar um idoso, né, você, daqui a uma semana, se aquele idoso ficasse doente, ia perguntar, quem é que veio aqui? Ah, foi o pastor que veio aqui. Isso aconteceu com muitos dos meus colegas, né? Então, foi um trauma para eles. Como é que eu vou viver sem resolver? Como é que o pastor vai viver sem resolver? Sem o contato. Então, até hoje está sendo um negócio assim complicadíssimo. A consequência disso é que nós temos uma mortandade enorme de pastores. Da nossa ordem aqui, toda semana chega aqui no nosso WhatsApp dos pastores a morte de 2, 3, 4 pastores, às vezes familiares, filhos, esposas dos pastores, porque eu acho que, evidentemente, eles se colocaram em risco. Tivemos até a notícia de que uma igreja em Nova Iguaçu chegou a perder 80 e poucas pessoas daquela igreja faleceram por Covid. Assim, isso é uma pandemia, obviamente. Né? Então, a igreja invadiu a minha casa também. Vou falar agora. Que bom, que bom. Agora eu tenho que pregar o evangelho e, às vezes, é uma mensagem que eu quero fazer um apelo sem olhar para ninguém, sem perceber o rosto de ninguém. O que a pessoa está recebendo das minhas palavras? Eu sozinho num quarto, sozinho numa sala. Aí, nesse ponto, eu quero dizer, os netos presos lá, né? Porque a minha casa não mudou a rotina. As crianças vêm aqui, é a minha casa. Né? Uhum. Então, um filho está aqui, tem uma visita aqui, né? Os bebês estão aqui. Então, na hora da pregação, é assim, é um negócio sagrado. Olha, prende todas as crianças lá no quarto, fecha todo mundo. E, de vez em quando, um escapa. Então, já aconteceu de eu estar no meio da mensagem, vem um netinho aqui do meu lado, vovô, não sei o quê, aí eu tenho que falar com a pessoa e apresentar, isso aqui é meu neto, ficou gravado lá, meu neto Isaac está aqui comigo hoje, tá? E aí a Márcia vem correndo, porque ninguém percebeu que ele escapou, né? Então, são um monte, né? Isso em casa. E eu pregando, e quero pregar uma mensagem, mas eu quero que as pessoas se convertam.
Eu quero pegar uma mensagem evangelística, levar a pessoa a uma reflexão. E eu faço isso e aí me vejo sozinho ali, né? Fazendo um apelo, pedindo para a pessoa orar comigo e tal. Que vazio é isso? Que coisa nova que tive que, assim, experimentar, exercer, para experimentar, sabe? Num vazio tremendo aqui. Assim, muito difícil isso para mim e para os meus colegas, para os pastores em geral, né? Pastor Marcos, só... Desculpe te interromper, né? Não, mas assim... você... É só contribuindo aí, né? Eu falando assim, não é o tema, mas assim, a fé, né? A fé, ela utiliza um dos nossos sentidos que ninguém percebe, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra. Quer dizer, então, é uma coisa que você não sabe, mesmo estando presente na igreja, você não sabe se está gerando fé ou não naquela pessoa, né? Porque sim, a orelha não balança, não tem nenhum sentido a pessoa não sorrir. Você fala assim, não, a fé ela vem através de um sorriso. Sorriu, tá com fé, né? Mas vem por um sentido que você não percebe. A pessoa que está do lado de fora, né? O pregador, ele não sabe. Então, é muito interessante essa sua fala de estar meio que assim, isolado, olhando para uma parede, né? E, poxa, cadê as pessoas que estavam aqui? Parece que não tem um contato, né? É um negócio meio estranho, como se a gente estivesse meio que com os olhos vendados, né? E pregando para a multidão. E eu acho que é isso aí. Também é um grande desafio, né? É um grande desafio. Deixa eu falar uma outra coisa que me impactou muito, assim, me atingiu muito como igreja em casa, né? Foi o fato até, isso foi uma ameaça, na verdade, no ministério, né? De certa forma, eu fui ameaçado e pressionado no ministério por conta das decisões de fazer o lockdown, de fechar a igreja e tal. Alguém chegou a comentar, as pessoas estão indo para outras igrejas, porque tem outras igrejas abertas. Eu e muitos colegas sofremos essa pressão, entendeu? Porque a gente está vendo, está no vermelho, não tem vaga no hospital, as pessoas estão se contaminando. A prefeitura aqui, nossa, tem um comitê, eles mandam uma mensagem para nós, olha, praticamente toda semana 250 a 300 pessoas estão sendo infectadas e a letalidade é mais de 2%. Você faz essa conta, assim, todo dia nós estamos colocando na fila 6 pessoas para morrerem, entendeu? Porque o fato de estar amarelo ou estar vermelho só significa que tem mais leite para você morrer com uma dignidade. Não significa que o vírus foi tirado, que as pessoas não estão se contaminando. Acho que é isso que não está tendo um entendimento ainda perfeito de todo mundo com relação a isso. Então, olha que coisa, você é o pastor de uma igreja e de repente alguém ligar para você e falar assim, as pessoas vão todas para outra igreja, porque a igreja está fechada. Então você imagina como que bate isso no coração de um pastor, não é? Então, foi traumático para mim, mas eu não me abalei, não, mantive firme a situação e a gente está levando dessa forma, não é? Então, é complicado isso, né? Porque muitas igrejas realmente estão abertas e fomos chamados, você falou de fé, não é, Jorge? A questão é a seguinte, você não tem fé. Você não tem fé. Se você tivesse fé, a igreja está aberta, está todo mundo bombado lá dentro. Aí a questão virou política, alguém mandou lá em São Paulo, quando teve o lockdown mesmo, não pode nem falar essa palavra, que tem gente que se arrepia todo de falar em lockdown. Mas lá em São Paulo, quando São Paulo realmente colocou uma restrição firme, aí vem aqueles youtubers, né, políticos, e pegaram um ônibus, um pastor lá, e o cara gravando, e disse, olha só, o governador, o prefeito fecharam a cidade, mas olha aqui a igreja reunida dentro de um ônibus, eles botaram a igreja dentro de um ônibus, aí ele sobe dizendo assim, o que é fé? Né? Continuar reunido, tá? Aquele ônibus cheio de pessoas, crianças sem máscara no colo, um ônibus lotado, e o cara lá pregando o evangelho, como diz assim, eu tenho fé, isso aqui é que é fé, isso aqui é pregar o evangelho. A gente não obedece governo, não obedece nada, a igreja está funcionando aqui dentro de um ônibus. Eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu. E vários pastores passaram esse vídeo aqui no nosso WhatsApp dos pastores, tudo, dizendo assim, é isso que tem que ser feito, a gente tem que peitar a autoridade e a igreja tem que ficar aberta mesmo, tem que juntar todo mundo. Olha que loucura. Aí eu fiz uma piada, né? Eu passei uma piada no grupo. Eu falei assim, isso aqui é um evangelismo, o ônibus lotado de gente, né? Criança sem máscara, no colo, aquela coisa toda, tinham, sei lá, umas 200 pessoas dentro de um ônibus, você imagina, né? Para pregar o evangelho. Eu falei assim, isso aqui é um evangelho explosivo. Vai encher o céu de almas rapidinho, né? Eu falei isso, uma piada para os pastores, né? Isso aqui, porque eles estavam divulgando aquilo, como dizer assim, ó,
Isso aqui é um pastor bacana. Fechou a igreja dele, mas ele botou o povo dentro de um ônibus, está pregando o evangelho lá dentro daquele povo. Isso é evangelho explosivo, que bacana, o céu vai ficar cheio. Quero saber quem vai cuidar das viúvas e dos órfãos que vão ficar aqui embaixo. Aí um pastor chegou a responder depois que eles entenderam que era uma piada. Sabe, é uma responsabilidade, uma loucura isso, né? Mas, de qualquer forma, muito desafio para o pastor nesse tempo, né? A separação social, né? Esse vazio que acontece, assim, você está falando contigo mesmo, na esperança de que alguém do outro lado está recebendo a mensagem, que Deus está abençoando essa mensagem. Vez por outra eu recebo uma ligação, alguém que tem o WhatsApp manda uma palavra dizendo, a palavra foi boa, falou o meu coração, orei por isso, foi legal. Isso é muito bom, porque não tem feedback nenhum, você não sabe nada. Não. Então, outro dia os meninos, o Vitor, né? Eu falo os meninos, o meu sobrinho, né? Felipe, o Jonas, né? Que nos ajuda aqui na plataforma, eles fizeram o levantamento do YouTube e constataram lá que até abril passado tinham 11 mil e poucos acessos, 11.500 acessos às nossas transmissões, que ficam gravadas, né? O YouTube, conforme a pessoa acessa e o tempo que ela fica ali assistindo, fica tudo registrado e dá uma estatística, né? E eles levantaram isso, eu falei assim, poxa, eu estava triste, achando que, às vezes, ao vivo aqui, 20 pessoas ligadas, 30 pessoas, a gente não sabia a quantidade, falei, poxa, quase ninguém está acessando nos horários para participar do culto, da escola dominical, mas eu estava errado, porque nossa estatística disse que 10.500 pessoas acessaram nossas transmissões, várias, todas elas, né? Que aí entra tudo da igreja, escola bíblica, os nossos encontros, discussões, música, tudo. E o tempo de permanência até aquele período era de 18 minutos, 17 alguma coisa, 18 minutos que a pessoa ficava assistindo nossa programação. Olha só. Eu falei, eu estou pregando evangelho para muito mais pessoas do que eu estaria pregando dentro da igreja. Para mim foi uma surpresa. Então eu continuo me empenhando, me esforçando, convidando pastores, os pregadores da nossa igreja, usando mesmo, né, o network da nossa comunidade, nossa congregação, porque são todos engajados. Todos são servos de Deus, mulheres e homens piedosos. Então, nós estamos contribuindo uns com os outros e a nossa mensagem está chegando lá fora, né? Essa igreja em casa, ela está chegando na casa de muitas pessoas, né? Obviamente que, por certo, alguns nem se conectam, desprezam, né? Isso é normal, faz parte desse processo. Mas estou tentando me animar, me motivar por mim mesmo, né? E esse trabalho que nós estamos fazendo agora é uma iniciativa aqui. Vitor, Melina, você, Jorge, né? E alguns irmãos, celebrando o mês da família. Mês de maio é o mês da família. Então, nós estamos fazendo uma programação para o que está no meu coração, como eu estou sofrendo como pastor, né? Mas, de outra forma, eu digo assim, é uma bênção forçada. Para muitos, eu acho que vai chegar um momento que você vai entender que foi uma bênção forçada. Você está ficando mais com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho. Você tem mais tempo com eles obrigatoriamente. Muitas empresas também fizeram lockdown. Então, os executivos, os profissionais estão atendendo de casa, né? E isso está sendo um negócio assim fantástico para quem realmente ama a família, gosta de estar em casa, né? Que os seus vínculos são basicamente a família. Está sendo uma bênção para nós todos. Eu estou curtindo muito isso, estou gostando muito disso. Eu sou um contador de histórias aqui em casa. E eu conto histórias. Eu estava ouvindo Marina falar, Isaac, Carol aí, né? Eu outro dia fui na igreja, né? Num dos encontros que a gente pôde ir na igreja, na verdade foi até por conta de um velório, se não me falha a memória. E aí a Carol levou o Gustavo, filhinho dela. Enquanto nós estávamos ali embaixo, no hall ali da cantina, o Gustavo estava com um livrinho desse tamanhozinho, assim, um negocinho assim, ó, uma biblinha. Eu não sei se foi a Carol que fez, ou se foi dentro da escola bíblica, mas tinha ali a história de Jonas, de Davi, tudo pequenininho, miniatura assim. E o Gustavo com aquilo na mão, e ele abria assim e me contava a história e pregava o evangelho com aquele livrinho na mão. Falei, cara, que coisa maravilhosa, que lindo, né? Eu dei parabéns, Carol, e aquilo ficou no meu coração. E agora vendo o Davi aí, aqui os meus netos, como o Gustavo, não estão alfabetizados. Davi já lê a Bíblia para os pais. Olha que graça, que maravilha. Que bom, né? Eles não estão alfabetizados, então eu tenho que pegar aquela história com imagem, contar a história,
Mas eu tenho uma tática aqui, né? Recomendo que vocês façam isso. Depois tem a hora das perguntas. Aí eu fecho o livro, aí o Isaac e o Rafael estão aqui de cada lado na cama, já a luz apagada, tudo escuro. Eu já está quase dormindo. Falei, vamos às perguntas agora. Aí o Isaac acorda, porque o Isaac gosta mais das perguntas. Pergunta, que ele acerta. Eu faço aquela pergunta, ele acerta, aí eu, perfeito, Isaac, parabéns. Aí dou aquela vibração, ele fica louco. Aí outro dia eu contei a história e não fiz as perguntas, de propósito. Aí fiquei quietinho, falei, vamos dormir, né? Aí o Isaac, vovô, você não vai fazer a pergunta, não? Está esperando, me provocando para fazer as perguntas, né? Então, assim, uma coisa que foi legal aqui, eu recomendo a vocês, contem a história e façam a pergunta. Você sabe, Eles pastor? adoram a pergunta, ser avaliado. E se eles acertarem, aquele uma incentivo, recompensa, né? Uma recompensa. Então, assim, igreja na minha casa. Márcia está aqui, minha esposa, me ajudando no que pode, preservando nossa saúde. Já tomei a primeira dose da vacina, ela também, ela tem a diabetes, né? Então tem que cuidar mais da morbidade. E Sim. eu espero que todos os irmãos que estão aqui conosco, nos assistindo, todos os membros da nossa igreja, aqueles que acompanham a nossa programação, sejam criativos com a igreja em casa. Sim, né? com certeza. A igreja não está fechada, não. Gostei da mensagem que o pastor Jorge pregou outro dia, né? Como é que foi o tema, veja? Foi igreja fechada, templos abertos. Não, templo fechado, igrejas fechadas, templos abertos. Igrejas fechadas e templos abertos. Porque ele disse, o templo somos nós. O Espírito Santo em nós. Né? Exatamente. Então foi uma mensagem muito legal. Assim, o tema ficou na minha cabeça. Né? Na verdade, a igreja não está fechada, nunca ficou fechada. A igreja verdadeira é a igreja em casa. Quando você não tem igreja em casa, a igreja, o templo lá, não serve. Não vale. Triste, não tem problemas, entendeu? Então, é uma revolução do evangelho para esse tempo que eu estou vendo assim, né? Obviamente tem os seus problemas. Qual é o problema? As minhas ovelhas são pastoreadas por todos os pastores da internet. Eles recebem mensagem de todo mundo. As teologias estão tudo misturado. Virou tá tudo aí. Né? Tá tudo. Mas não importa. Assim, como Jesus disse, se quem não é por nós, né? Quem não é contra nós, é por nós, não é verdade? Então o evangelho está sendo pregado, a mensagem está sendo trocada de um irmão com o outro, está sendo uma maravilha de Deus. Eu acho que esse movimento, Deus vai levar o evangelho aos confins da terra. Porque a gente fala assim, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz, Jesus veio ao mundo, encarnou, na plenitude dos tempos. Aí os eruditos dizem, o que é a plenitude dos tempos? Aí alguém explicou e eu peguei essa explicação. O que é a plenitude dos tempos? Você sabe? Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Ele diz assim, a plenitude dos tempos aqui. Roma era um domínio global. Roma construiu estradas, ou seja, o evangelho poderia ir e vir com segurança e tinha uma língua universal, o grego. Sim. Então, a plenitude dos tempos engloba isso. Olha, um veículo para o evangelho ser propagado pelo mundo. Não é verdade? Uma estrada, uma língua e um poder para poder fazer isso. A plenitude dos tempos. Jesus veio nesse tempo. E eu acho que agora nós estamos numa outra plenitude dos tempos. Por quê? O evangelho tem que ser levado a todas as nações e reinos. E o que pode impedir a internet, meu irmão? O que pode impedir? De alguém estar com uma gravaçãozinha, um vídeo baixado lá, mesmo que não tenha o alerta que a China... Sim, bota no offline. Na mão, olha, sabe? Passa de... Não tem como segurar mais o evangelho para chegar no mundo. Eu estou olhando com esses olhos. O que Deus está fazendo? Maravilhoso isso. Acho que é a arrancada do evangelho para a consumação dos séculos. Eu até ouso falar, né? Não vou entrar nesse detalhe, né? Mas assim, quando a Bíblia fala que todo olho verá, né? Eu fico pensando nos satélites, né? Porque agora nós estamos aqui à noite, mas no Japão, com 24 horas de diferença, lá é dia, né? Então, é o mesmo horário, só que defasado 24 horas. Então, assim, como que todo olho verá? Né? Como que todo olho verá, né? Então, eu imagino que os satélites vão servir... Estou falando de tecnologias que o homem descobre, né? Que Deus dá, porque se ele descobre, é porque estava encoberto, ele já existia. Só Deus fala assim, não, então tá bom, vou deixar você descobrir. Né? É sempre assim, olha, descobrindo a vacina, olha só, você pode ver, descobrimos a vacina contra o Covid-19. É por quê? Porque ela já existia.
A vacina já existia. Só Deus permitiu o homem tirar aquela cobertura. Entendeu? E agora eu fiquei assim, impressionado, só assim, abrindo parênteses, fechando rapidamente, né? Não vou falar sobre esse assunto. Mas tem acho que é a USP, né? A comunidade lá científica está tratando do Zika vírus, aquele Zika vírus que criava as crianças nasciam com microcefalia, estão sendo tratadas, descobriram que aquele sistema, né, o Zika vírus, ele ajuda ou ele neutraliza câncer, tumores no cérebro. Já foi comprovado em camundongos. Aí você, gente, o que é isso? Né? A gente não imagina, né, as coisas que estão acontecendo. Eu estou falando só da ciência. Agora, nós que cremos, né, naquele que é todo-poderoso, né, a gente sabe, né, como pastor, a gente tem visto muitas coisas, né, acontecendo assim, que até a gente fica muito triste, né? Mas por causa do sofrimento e a dor das pessoas, né? A gente compartilha muito isso, né, pastor? Sim. Com relação a muitas coisas. Nós estamos sofrendo um trauma. Uma assim, baixa e muito assim, difícil. É muito difícil. Nessa parte, a igreja... Né, então, aí que está a igreja, essa igreja que lá no início você falou, que ela começou em casa. E parece que ela está voltando para casa. É mais ou menos assim. Deus nos criou para viver com Ele. Aí um dia a gente nasceu sobre a égide do pecado, né? Aí nós saímos da presença de Deus. Só que Deus, quando Jesus veio, Ele carimbou nosso passaporte para a gente voltar para casa, né? Então, mesmo que a gente ache que vai ficar muito tempo aqui, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar. Mas é claro que enquanto nós estivermos aqui, quer dizer, todos nós estamos caminhando para a Canaã celestial, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade, não podemos parar, né? Então, a igreja, ela tem que estar em casa. Esse movimento da igreja em casa, minha última palavra, pastor Joaquim, o nosso tempo está correndo, já está em cima, né? Eu faço esse comentário, né? Porque antigamente, com o Billy Graham, né? O grande evangelista da televisão, né? Do nosso tempo, quantas pessoas se converteram com o Billy Graham a partir da transmissão da televisão? Olha aqui, né? Ele fazia aquelas campanhas, levava milhares de pessoas, mas aquilo também era televisionado. E muitas pessoas se converteram, né? Rex Ramba, de outros pregadores, Jimmy Swaggart, nos seus tempos, com a televisão, eles realmente alcançaram, né? O evangelho, né? De uma forma maravilhosa. Agora imagina, eu, você, Carol, o Isaac, Marina, nós estamos pregando o evangelho assim, pela televisão. Nós estamos entrando em qualquer casa, todo mundo quer acessar lá no YouTube, botar o dedo, ver a gente, ouvir, quiser parar para ouvir, vai saber que Jesus salva. Que existe, né, uma solução e que tem um tempo para nós experimentarmos a nossa eternidade, entendeu? Então, assim, eu estou achando maravilhoso esse movimento que Jesus está fazendo, que o Senhor está permitindo nesse tempo, que Ele possa clarear os nossos pensamentos para nós entendermos esse projeto, o que está acontecendo com esse momento tão duro, mas quais os benefícios e as coisas que vão acontecer para que o projeto de Deus se feche e a gente chegue lá naquele lugar que não tem mais choro, não tem mais lágrimas, nem doença, nem dor, nem nada. É verdade. Né? Porque eu tenho pensado nisso nesses dias, meus irmãos, que possivelmente você também. Você perdeu alguém muito amado, muito querido, você pode dizer, poxa, aquela palavra que ninguém fala mais, né? Maranata, aquela oração que Jesus deixou como modelo, né? Venha o teu reino. Quando está tudo bem, tudo beleza, você tem um monte de projeto, esse mundo é encantador, você só quer viajar, trocar de carro, estudar, crescer e tal. Você não quer que Jesus venha, você não está falando Maranata. E esse que o Paulo ensinou, ele disse, olha, se eu pudesse, as coisas que eu vi e que eu sei que vão acontecer a partir desse tempo, eu iria. Entendeu? Para mim é morrer lucro. Olha o que ele falou. Entendeu? Ficar aqui é ruim para mim, mas eu estou aqui para cumprir o meu mandato, né? Aquela coisa que o Senhor me chamou para fazer. Mas então tem uma coisa muito mais excepcional. Então, essas famílias que estão lutadas hoje, né, que perderam,
Naquele dia, eu vejo lá tantas pessoas, as viúvas, os órfãos ali chorando junto, sofrendo. Você esteve comigo recente numa situação dessa. Assim, como que a gente tem essa esperança maravilhosa, né? De dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, para saber que tudo isso vai passar, nada disso vai ficar marcado para sempre. Tem um tempo determinado e dali para frente nós vamos viver uma vida maravilhosa, excepcional, ter essa certeza no nosso coração que o nosso pai, o nosso filho, nosso irmão, nosso amigo vai estar de volta, mesmo aqueles que partiram, vão estar de volta. Essa ressurreição de Jesus Cristo é uma coisa maravilhosa que está o tempo todo na nossa mente agora. Não precisamos ficar com medo nem assustados, né? E essas famílias que estão sofrendo, lembrem disso, né? Maranata. Vamos falar assim, vem Senhor Jesus Cristo, abrevia esse tempo, que o teu evangelho chegue a toda nação, todo o reino, de uma forma bem rápida. E vai ser rápido agora, se Deus quiser. Assim pastor, a gente tem esse detalhe aqui na nossa programação, né? Porque quando a gente dá voz a um pastor, né? Então sabe como é, né? Tem o dom da palavra, então ele vai... isso, né? Não, e assim, o tema é muito legal, né? O tema é muito legal, porque assim, à medida que você ia falando, eu ficava pensando que tantas coisas que agora eu não consigo nem mais pensar de novo, porque vai entrando uma outra coisa, uma outra coisa, e eu acredito que acontece com a Coral, com a Marina, com o Isaac, né? A gente fica pensando coisas, né? Tipo, eu já vi, assim, pastores... tinha um rapaz, isso é um fato, né? Mas foi uma ilustração muito interessante para mim. Tinha um rapaz que ele sempre ia na igreja, sabe? A esposa dele já era convertida, mas ele sempre ia na igreja, era amigo do evangelho, né? Amigo, né? Estava ali sempre na igreja, muito respeitoso e tal. E o pastor sempre, no final do culto, fazia aquele apelo. Quem quer aceitar Jesus, tendo visto essa parada? E ele ali, ó, durinho, né? Aí teve um dia que o pastor não fez o apelo. Aí naquela saída, era uma igreja batista, né? O pastor estava na porta, e aí na hora que ele foi apertar a mão daquele senhor, sabe o que ele falou, pastor? Pastor, hoje você não fez o apelo, né? Quer dizer, na verdade, ele fez o apelo. O apelo foi falado sem que ele falasse. O apelo já entrou no coração daquele moço, entendeu? Então, assim, são coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não tem como fazer. A vida é uma grande dádiva de Deus, né? Que a vida é dádiva de Deus, mas é um grande mistério, né, para a gente, né? Mas então é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Mesmo que a gente não entenda, é importante que a gente confie, né? Confiar é muito mais importante do que entender, porque se a gente tentar entender, a gente vai entrar no julgamento e a gente vai tentar entender como Nicodemos, Senhor, quer dizer que então que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quem nasce da carne é carne, e do espírito é espírito. Então você tem que nascer do espírito, Nicodemos. Então, sempre nós vamos levar uma referência nossa para qualquer tipo de coisa, né? Então, assim, poxa, Senhor, esse sofrimento é justo, sabe? Olha só o julgamento que a gente faz, né? É justo, Senhor. É justo uma mãe perder o seu filho? É justo um filho perder a sua mãe? É justo isso? Então, assim, nós vamos cair nessa. Então, é muito perigoso isso. É melhor a gente entender, mesmo não entendendo, a gente confiar em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, assim, olha, a gente não tem muito mais tempo, né? Infelizmente, né? A gente... Mas eu quero difícil, né? De mamães aí, né? Pois também, porque essa igreja em casa, o grande desafio são com as crianças, né? Porque são vários níveis de crianças. Tem família que tem crianças ainda não alfabetizadas e tal. Tem outros adolescentes, pré-adolescentes. No coração dos pequenos, né? Que estão chegando, né? E para nós é um desafio grande. Parabéns, e aí, assim, eu queria assim saber, assim, para a gente tem muito assunto, né? Que a gente podia tratar aqui ainda nesse tema, né? Desdobramentos. Mas assim, Marina, o que esse tema, né? Nesse tempo, Marina e também extensivo aí para o Isaac, né? O que fica para a gente, né? Essa questão da igreja em casa, esses desafios que nós conversamos aqui e que a gente podia conversar aqui o restante da noite com muita tranquilidade, cara. Não tenho dúvida disso. E tinha papo, né? O que fica para a gente? O que
O que fica para a gente? Diz para a gente aí. Eu acho assim, a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu, né? Porque a gente tem muitas lutas aí fora, né? Então, nossa casa, nosso lar precisa ser um pedacinho do céu, por mais difícil que seja as coisas, as lutas, os desafios, a gente deve buscar isso. E eu acho que a gente precisa buscar cultivar bons hábitos, ir regando todo dia, e a gente vai se fortalecendo com isso, né? Para as lutas, para a gente continuar firme, né? É isso, acho que o dia a dia é cultivar bons hábitos, igual a plantinha que a gente vai regando ali. E aí a gente vai levando o dia da melhor forma possível, sempre tentando, com serenidade, lembrar dos nossos propósitos, né? É lógico, tem dia que a gente sai do trilho, né? A gente está sob pressão de diversas formas, mas a gente tendo ali em mente o nosso propósito, o nosso parceiro ajuda também a gente a lembrar quando a gente, né, se sai um pouquinho do trilho, e a gente vai se ajudando uns aos outros a conduzir a família, né, a igreja. E é assim, Muito bom, ajudando o outro a remar esse barco, isso. né? Isso mesmo. É isso mesmo, né, Isaac? Esse exercício diário de depender de Deus, de confiar em Deus, assim, de reconhecer as dificuldades, assim, de fazer a oração não necessariamente de um jeito formal em um templo, não necessariamente depender, né, daquilo que se estava acostumado, assim, de rituais ou práticas rotineiras, assim, o exercício da fé verdadeira, genuína, ele passa por angústias individuais e honestidade, às vezes, só de um quarto, né? Assim, você estando ali diante de coisas para resolver e para enfrentar, e assim, a honestidade do coração, das orações, assim, é que importa, assim, às vezes isso acontece dentro de um templo, mas assim, às vezes isso acontece num ônibus, às vezes isso acontece na rua, e isso acontece muitas vezes em casa, e assim, em casa é um bom ambiente, porque você está protegido, e assim, você tem você está num ambiente que você está acostumado, então assim, a honestidade deste lugar importa muito, então assim, ser cristão em casa, eu acho que é o princípio de tudo, né? E eu acho que Deus ajude. Assim, as dificuldades são absurdas, né? São enormes, assim, e diferentes para as pessoas, né? Ela fala assim, ficar em casa com tudo muito resolvido é muito fácil, né? Assim, tem muita gente que está com muita pouca coisa resolvida, então assim, isso importa, mas assim, a questão toda é o exercício da dependência de Deus, né? Então, assim, do ponto de vista dos privilegiados, assim, é fácil, né? Mas assim, ser cristão significa assim trabalhar na perspectiva do prejuízo, né? O pastor já usou isso muitas vezes, eu não esqueci. Assim, ser cristão tem a ver com prejuízo, e o prejuízo de uma vista no reino, né? Então, assim, ser em casa é fundamental. Ser cristão em casa. Na verdade a primeira área de missão, né, do cristão é a família, né? A família tem que ser nossa área missionária, né? O primeiro campo missionário. Né? Muito bom, Marina, muito bom, Isaac, né? A tua participação. Carol, o que fica para a gente com toda essa dinâmica, que eu imagino que os seus pensamentos devem estar a mil, né? Pensando nas crianças, pensando no trabalho, pensando na igreja, pensando em tudo que a gente está falando aqui. É um negócio assim, quase como um brainstorm, né? Jesus, né? Uma tempestade do cérebro, né? Mas então, o que fica para a gente nesse tempo como essa visão de igreja em casa? Tem igreja em casa? Como é que fica isso? O que fica para nós nesse tempo, na sua visão? Eu acho que o que talvez eu consiga sintetizar, né, consigo guardar no meu coração, é a questão de prioridades, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, acho que é para a nossa vida. O nosso relacionamento com Deus e a responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, de levá-los a conhecerem e se relacionarem com Deus, é uma questão prioritária na nossa vida. Então, se a gente deixar esse tempo de pressão, esse tempo de
desafios atrapalharem muito, né, a nossa cadência de prioridades, a gente vai acabar perdendo muito. Então, eu acho que é manter o foco naquilo que é o primordial. E Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Deus está em primeiro lugar. A família vem com uma relevante prioridade. E aí a igreja também vem. Então, acho que se nós continuarmos pensando no que é prioridade, naquilo que é nossa responsabilidade, Deus vai nos dar graça para a gente, graça, criatividade, né? Boa gerência, para a gente conseguir vencer esses desafios. Contando sempre, com certeza, com a graça dele em primeiro lugar. Com certeza. Obrigado, Carol. Obrigado pela sua participação. Pastor Marcos, o que fica para a gente nesse tempo aí? Fala aí para a gente, nesse tempo de igreja, estar igreja e ser igreja. Então, nós estamos assim nos treinando, né? Estamos treinando, aprendendo, uns com os outros, como a Marina comentou, Carol também tem praticado, né? Você tem falado também, já estão aprendendo uns com os outros, cada um contribuindo um pouco, né? Para mantermos a unidade da nossa congregação, né? Porque, poxa, como a gente mantém a unidade de uma congregação, um corpo de Cristo assim, nessa distância, é um desafio, mas nós estamos tentando fazer isso da melhor maneira possível, né? Envolvendo todos os irmãos nos cultos, nas orações, nessas transmissões, e vamos ter que continuar aprendendo e adaptando, porque não sabemos quando que vai. Não tem prazo, né, para isso terminar, não tem prazo para a gente fazer aquela festa que está programada, a gente voltar para ir, todo mundo vacinado, né, e juntar abraçar todo mundo, né? Apertar todo mundo. Aí a gente vê pela televisão, né? Agora a Inglaterra está podendo fazer festa, Estados Unidos está liberando, sei que. A gente fica aquele olho de pidão assim, né? Quando é que vai ser nosso dia, né? Mas está programado aí a gente fazer uma festa. A Márcia tem uma festa toda paga, ela quer celebrar com as mulheres da igreja. Eu lembro disso. Foi abortada. Foi. Mas vai ter os 60 anos. Assim, tá lá. Mas que você não envelhece, porque você vai comemorar seus 60 anos com 2 anos, 3 anos de tempo atrás. Mas a festa tá lá. Então, assim, tá continuarmos orando uns pelos outros, né, os pais pelos filhos, cuidando dos filhos, os maridos das esposas, e a gente viveu uma igreja em casa desse século, uma igreja maravilhosa, uma igreja que vai ser arrancada, né, para esse tempo final, pela graça de Deus. Nós vamos desfrutar desse tempo, vai ser bom para todos nós que amamos o Senhor, vivemos em família, e o Evangelho vai ter... O Evangelho é como água, né, irmãos? Ninguém consegue... Está chegando às nações, os reinos, aos bairros, à comunidade, e nós vamos continuar aí pregando, vivendo, que agora tem mais viver do que outra coisa, né? O Evangelho está sendo mais pregado pelo que nós estamos sendo agora, como cidadãos, como pessoas, como que a gente está cuidando do nosso próximo, do que com palavras, com atos, né? O Evangelho de prática. Rituais, E vai ficar, continua, e vamos aprendendo, né? Espero, como pastor, que a igreja toda nos apoia, e o ministério sempre vibrando, participando, ajudando. Só para assim, a gente já praticamente já estourou até o tempo, né? Mas porque eu estou tentando segurar, porque eu também eu gostaria de falar muito, né? Acho que todo mundo pensa assim, né? A gente tem muito para falar, a gente gosta muito de falar, né? E gosta também de ouvir, né? Eu fiquei pensando assim no próprio papel o nome da igreja, né? O que significa igreja, né? Eclésia, né? É chamados para fora. A gente gosta muito de estar na igreja. Eu acho que é muito importante. Eu falei nisso lá naquela pregação que o pastor Marcos citou, né? Mas eu coloquei mais uma pitadinha para as pessoas entenderem. Eu coloquei igrejas fechadas, templos abertos e o resultado da tolerância do apóstolo Paulo, lá no Atos 17, né? Quando ele não cedeu às pressões, quando ele ficou firme, quando ele professou Jesus Cristo para os pagãos, né? E nesse tempo a gente está fazendo isso. Nós
aprendemos muita coisa na igreja naquele tempo que nós podíamos estar lá. Nós vamos voltar para lá, se Deus assim permitir, né? Se Jesus não voltar antes, né? Mas se ele não voltar, a gente vai ter oportunidade de estar junto. Então nós temos um grande desafio, mas é um grande privilégio de nós estarmos exercendo aquilo que significa igreja, chamados para fora. Nós aprendemos lá e nós devemos praticar aqui fora. Dizer quem somos nós, quem sou eu, quem é a doutora Carol lá na pediatria, né? Quem é o Isaac lá quando está sendo professor universitário, quando está estudando o doutorando dele, né? A Marina, né? Quando está lá exercendo a sua função como bióloga, o pastor Marcos, né? Na sua atividade em casa ou mesmo em outros lugares que ele é requisitado, que o pastor é assim, né? Às vezes ele é 3 tempos num dia só, às vezes ele celebra um casamento, de manhã ele celebra o nascimento de uma criança, à tarde ele vai no culto fúnebre e depois ele celebra um casamento. Pensa a cabeça de um ser humano para atender uma necessidade dessa. Nós somos iguais a todo mundo. Todos nós aqui que estamos falando, nós temos as mesmas limitações. O que faz a diferença é quem nós servimos, né? É quem está conosco, né? Aquele que disse, olha, eis que vou para o Pai, palavra de Jesus, eis que vou para o Pai, mas deixarei convosco o meu Espírito, o Espírito Santo, que vai guiar vocês e vai consolar vocês até que eu volte. Então, essa dupla função do papel do Espírito Santo, né? Que é de nos guiar. E às vezes a gente, como ser humano, né? A gente às vezes, não, senhor, né? Para que não? Aí cai no buraco, se machuca, ele vem consolando a gente, né? E por outros motivos tantos, né, que a gente passa. Mas o Senhor vai voltar, né? Mas enquanto ele não volta, a gente tem que ser isso aqui, ó, igreja criativa, utilizando tudo que nós temos em mãos para falar daquele que nos tirou um dia daquele lamaçal, né, e trouxe para a maravilhosa luz, né, Jesus Cristo. Ó, eu quero agradecer muito. Desculpa eu não ter não poder franquear de novo a palavra, né? Porque já está com o tempo já super esgotado. Porque assim a gente tem que também respeitar os nossos aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? Porque também a gente diz, olha, é mais ou menos 1 hora e a gente estica um pouquinho mais porque o assunto é muito bom, né? Então eu quero agradecer, né? Esse tempo precioso, né? De vocês aí, a Marina, o Isaac, a Carol, né? O pastor Marcos, mesmo, né? Muito obrigado vocês aí por esse tempo assim, precioso, que eu tenho certeza que vocês contribuíram muito. Isso vai ficar gravado, está gravado, e quem quiser acessar, e quem quiser fazer pergunta, fora do ar, né, mesmo no offline, lá, se estiver off, não tem problema, a gente vai ter o prazer de responder, tá? Muito obrigado a vocês, né? Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, e que as pessoas também que nos ouvem hoje, que vão nos ouvir depois, também possam ser abençoados como eu fui abençoado hoje, né? Tá bom? Então, um forte abraço para todos vocês, aqueles que nos assistem, né? Pelos canais aí da mídia, e que você marque na sua agenda aí, ó. Sexta-feira que vem tem mais um encontro nosso, encontro de família, né? Só que o tema agora, vou adiantar para vocês, tem lazer em casa? Então, a agenda aí, coloca na sua agenda aí, 20 horas, sexta-feira que vem. Se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Então, Deus abençoe a todos nós. Vamos aprender a nos divertir mais com os outros, irmãos. Exatamente. Criando, né? Como é que está sendo isso, tá bom? Então, muito obrigado, tá? Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal, tá? Um abraço a todos. Tchau. Até a próxima.